Olá, Telecast de História número 2. Eu sou o professor Capivara e comigo aqui na bancada, mas à distância, com vocês, professor Júlio César. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, tô com vergonha. Mas cadê você, homem? Eu tô filmando meu teto. Tô com vergonha. Boa tarde, Júlio. Tudo certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Que tal uma sobremesa de leite condensado? Não quero. A lata tá muito cara. É, R$ 180 a lata. Agora é você. Tá aparecendo, tá aparecendo. Ó. Meu Deus, volta a esconder, que bicho feio. Ó. É o Gru. É o Gru. Ó. Olha aqui, Tá mais pra velho da van. Olha aqui, ó. E ó, não é falsificada. Nossa. É. E personalizada, ó. Olha, show de bola, hein? Que número que é? É. 12. 12! Muito bem. Bom, não sendo 17, beleza. Mas tem uma explicação. Estou usando a camiseta aí do verde e amarelo porque eu estou de saco cheio de guardar essa camiseta para não ser confundido com o Bolsominion. E aí, como eu já defendi essa tese anteriormente, vou colocar aqui em pleno ar. Eu estou de saco cheio de falar que a camiseta da seleção é símbolo dos Bolsominion. Isso é uma apropriação dessa galera que nós, da esquerda, deixamos acontecer. É verdade. Lembre-se, Deixamos que acontecer. também, quando o Collor caiu, tinha um slogan. Collor, devolva nossas cores. Exatamente. E agora eu estou lançando a campanha. Bozada, devolva o que de direito é nosso. Boa, gostei. Eu vou começar pela azul da seleção, porque eu não estou pronto ainda para vestir verde e amarelo. É que você está traumatizado. Estou traumatizado. Você sabe Até como é que agora, eu há sou. pouco, eu estava com a camiseta da União Soviética. Tá? Daí pensei, não, eu vou gravar o telecast hoje com a camiseta da seleção brasileira. Bom, e você sabe da minha predileção por camisas também, né, ao longo da minha vida. Enfim, fui criado pelo meu avô. Então, na próxima semana, eu virei de soviético. Combinado. Tá? Beleza? E por aí vai. Né? Mas eu não vou largar a mão de usar a minha camiseta da seleção. E se alguém falar, mito tá aqui no meu pau. Boa. Muito bem, vamos então à história nesta semana. Nessa semana, já passou, dia 31 de janeiro, mas de 2001, há 20 anos atrás, é condenado Abdel-Basset Ali Mohamed Al-Megrahi, que provavelmente a minha pronúncia está errada. Mas esse cara, ele foi o condenado pelo atentado contra o avião em Lockerbie, isso em 2001. Avião islâmico, né, atentado, né, 2001, tá? Tudo isso aí ficou mega assim ofuscado pelos eventos que ocorreram em setembro. Né? Mas esse foi em janeiro, seu Sarna. Foi. Mas ninguém dá bola para a Líbia, vamos falar bem da real. O que acontece no céu da Líbia ou em países periféricos, ninguém dá bola. Não aconteceu na França, não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu na Inglaterra. Equivalente a isso, nós temos um evento que nós não gravamos, né? Mas em 15 de janeiro de 2015, né, aconteceu aí o atentado ao Charlie Hebdo. Né? E na mesma data ocorreu um massacre promovido pelo Boko Haram na Nigéria. O que a galera colocou nas redes sociais, né, já que era a modinha? Jesus Charlie. Por quê? Porque ninguém dá bola para o piano morto. A triste realidade é essa. E mais, né? Quem era o governante da Líbia na época era o Muammar Gaddafi, que foi colocado no poder justamente por ser muito mais simpático aos governos ocidentais do que a um alinhamento com o Islã ou com a União Soviética. Na época foi mantido no poder graças a esse tipo de jogo político. E é uma pessoa extremamente honesta, simpática, né? Um democrata de marca maior, né? Que felizmente foi linchado pela população, né? Quando
da Primavera Árabe, né, como eventos aí que acabaram culminando na sua queda. Queda e linchamento público. Foi Né, horrível, né? As imagens, né, que foram transmitidas mundialmente naquele início da década aí de 10 desse século 21. Muito doido, né? Bom, foi em 2011, se não me foi 2011, né? Porque a engano. Se está Primavera errada a Árabe data, começa em se está errada a 2010. data, se está errada a data, o pessoal aí nos comentários está aí habilitado a nos corrigir. A propósito, pelo que eu vi nas nossas estatísticas, Capivara, o Instituto, conhece o ITDC? Já ouvi falar. Instituto Tirei do Cu, né? Segundo o ITDC, né, o que acontece é que 99% do pessoal que está nos assistindo não é inscrito no canal. Ah, sacanagem, hein? Sacanagem. E mais, hein? Se você está nos assistindo e foi aluno em alguma época dessa curta trajetória nossa profissional, você, por favor, sinalize pra gente que ano que foi, quando aconteceu e se o Júlio te ofendeu naquela época, né? Bom, eu tenho uma culpa no cartório que foi quando eu meti um tapa na cara de um aluno do Apogeu. Foi sem querer, né? Foi sem querer. Não, foi sem querer. Foi legítima Agora, se eu te defesa. dei apelido, qual foi o seu apelido? Você ficou marcado na sua vida, se você ainda o usa, né? Então, se o seu apelido ainda permanece, né? Não esqueça dessa figurinha aqui, que está aí hoje te falando as coisinhas de boa, né? Eu sei que entre os apelidados, meu caro Capi, tem o número 24, tá? Mais conhecido como Bambi Boquinha de Veludo, tá? Era da época do antigo e finado Bardal. Caramba! Tá? Tem o Lacraia. Lacraia eu lembro. Lacraia eu lembro. Eu lembro do Lacraia. O Lacraia também está assistindo e não é inscrito, esse viado. Né? Maravilha. Então, essas pessoinhas aí, se inscreva no canal, dá uma forcinha para nós. É isso aí, ajuda nós. Não esqueça Isso, já não... de sinalizar aí, colocar o sininho para ativar as notificações, se inscrever no canal e, é claro, deixe seu comentário aí embaixo para ajudar nós. 1141, 2 de fevereiro de 1141, 880 anos atrás, Batalha de Lincoln, no qual o rei Estevão da Inglaterra é derrotado e capturado pelos aliados da Imperatriz Matilde. Gosta de Game of Thrones, Júlio? Pois é, né? Game of Thrones, Guerra das Rosas, disputa pelo trono da Inglaterra, ou Sete Reinos ou Sete Feudos. Tudo isso tem a ver com a construção da história inglesa, né? O próprio Martin, que é o autor dos livros, que um filho da mãe roubou aqui de casa, né? Pegou emprestado e nunca mais devolveu. Se você foi o cara que emprestou o livro do Júlio César, né, sobre as crônicas de Fogo e Gelo, faz favor de devolver, porque senão provavelmente ele vai lembrar e vai atrás de você. Não, ou melhor, marco no Facebook. Viado, né? Me devolve essa porra aí. A história inglesa ela é construída à base de ferro e sangue, né? Como gostava de falar o Bismarck. Né? Então era na porradaria, era disputa pelo trono mesmo, não importava se era de linhagem real ou se não era. A primeira dinastia inglesa, poucos sabem disso, mas deveriam saber, né? Era de origem francesa e não de origem angla, né? Que são aí os plantagenetas, né? E por aí vai. Então a história da Inglaterra é construída mais ou menos nos moldes do que mostrou Martin no Game of Thrones. Muito legal. A série de TV eu gostei muito, os livros eu não li, confesso, né? Culpado, mas com certeza, porque pega uma parte da história inglesa e conta de um jeito muito interessante aquelas trajetórias, e é legal porque também naquele jogo que virou também série, o The Witcher, que o Henry Cavill, que faz o papel do bruxo, também tem esse cenário de fundo, né, do final da Idade Média, só que lá é situado na Polônia, que são esses primeiros reinos que foram surgindo, e são senhores feudais e tal, que vão se juntando e que vão vencendo uns aos outros, e que mais tarde vai formar, né, os estados nacionais. A interessantíssima história até mesmo do Afonso I, Dom Afonso Henrique de Portugal, né, que rompe os laços de vassalagem com o rei francês e se autoproclama rei de Portugal, do Condado Portucalense. Né?
Então, são histórias muito similares, essa de rompimentos com laços de vassalagem com algum rei enfraquecido por conta do feudalismo, e aí a formação e construção, né? Pode-se colocar a constituição desses estados pequenininhos que a Europa tem. O próprio Afonso Henriques, inclusive, né, que era neto do rei de Castela, né? Então, praticamente assim, Uhum. né, ele se separa, né, do comando do avô. E é claro, né, a luta contra os muçulmanos contribuiu muito para o fortalecimento dessa ideia de um Estado nacional. É. 2 de fevereiro de 1971, 50 anos atrás, depois de um golpe de Estado no Uganda, o presidente Milton Obote é substituído por Idi Amin. O Dada, né? O Idi Amin Dada, ou Dadá, como falava-se aqui no Brasil, né? Ele governa até 79. E um detalhe, como a gente estava conversando antes aí da gravação do telecast, existe um filme, né, que é baseado, né, em fatos reais, é uma história fictícia, mas baseado em fatos reais, que é O Último Rei da Escócia, tá? Que o Idi Amin, ele tinha uma mania muito curiosa, né? A história dele é extremamente curiosa, porque ele foi boxeador, atleta, era playboyzinho, tinha Ferrari já antes de entrar no poder, um país miserável como é o Uganda. Bom, se aqui a gente se deslumbra com Ferrari na rua, tá? Que dirá em Uganda no final dos anos 60, início dos anos 70, tá? E aí o Idi Amin, ele tinha uma mania assim, tipo de grandeza, né? Há um certo momento em que ele se autoproclama como o senhor de todos os animais da terra e do mar. E, além dessa pataquada, né, ele acaba promovendo também a ideia, né, de quando rolava algum tipo de conflito internacional, de ele, né, sugerir a ajuda de Uganda aos Estados Unidos, à Inglaterra ou a qualquer outra grande potência, né? Curiosamente, ele era antissemita, mas guardou isso no bolso, bem gostosinho, quando Israel e Estados Unidos apoiam o golpe dele. Né? Inclusive o golpe dele se insere naqueles golpes militares ocorridos durante a Guerra Fria, porque Uhum. supostamente, né, o presidente anterior, o Milton Obote, que depois vai voltar, né, a governar Uganda, mas que governava naquele contexto, foi deposto porque era supostamente comunista. Ou seja, tinha um discurso mais social, mais progressista, e aí a ditadura, né, se articula com as elites para fazer o golpe de Estado, né? Meu Deus, mas você Uhum. agora me deixou chocado. Meu Deus, Estados Uhum. Unidos apoiou esse tipo de ditador? Nossa, chocado. Para mim, É assim, uma novidade, os norte-americanos da época não tinham esse hábito, né? Ainda mais em se tratando do Richard Nixon, que era então presidente norte-americano. Ele não era anticomunista, que a gente sabe, gostava da União Soviética, né? Mas por um evento, sei lá, acordou meio. Vou parodiar um ex-colega nosso. Acordou, estava de mau humor, levantou, enfiou o pezão no pinico e falou: Quer saber de um troço? Vou dar um golpe de Estado. Né? Esse é o Richard Nixon apoiando, né, em Uganda, né, um território que faz fronteira com os Estados Unidos, né, fica logo ali, né, é só atravessar o Oceano Atlântico, né, e ele acaba apoiando esse golpe de Estado do chamado Hitler africano. Tá? Esse era outro dos apelidos do Idi Amin Dada. e ele era muito, né, cheio das manias. Teve até o episódio quando a Inglaterra, depois, né, que a Inglaterra, né, rompeu relações diplomáticas com Uganda, em 77, ele declarou que ele tinha vencido a Inglaterra. Então ele Uhum. começava a se auto-intitular pela sigla CEB, né? CIB, Conquistadores do Império Britânico. Enfim, né? Ele devia ser apresentado para um certo presidente, né, dos Estados Unidos que acabou de sair. Os dois iam se Uhum. entender muito bem. Não, imagina a tríade: Bolsonaro, Trump e Idi Amin. E você que não tem a menor ideia de onde fica Uganda, aparece aí no mapa, né, onde fica Uganda, bem pertinho ali da Tanzânia e tal, então já sabe onde fica, e aí tem, portanto, a referência para vocês. Vamos ao Se próximo. atravessar toda aquela parte azul ali, você chega nos Estados Unidos. Bem pertinho. Há uns 3 dias de viagem.
3 de fevereiro de 1451, há 570 anos atrás, o sultão Maomé II herda o trono do Império Otomano. E esse é o gurizão que vai derrubar o que sobrou, né, as últimas pilastras do Império Bizantino. Em 1453, ele simplesmente derruba. Chegou chegando. Oi? Chegou chegando. Chegou chegando, falou que essa não trouxe, essa nhaca é minha. Na verdade, ele só oficializou, que na verdade já estava rolando a fazia alguns tempos, né? Você tem aí vários tipos de turco, né? Por isso que turco odeia que seja chamado de turco. Líbio a mesma coisa, libanês a mesma coisa, porque são de etnias diferentes. A Turquia é um mosaico, né? É uma coisa. É um mosaico, assim, tem o Seljúcidas, tem o otomano, tem outras origens étnicas que envolvem ali o que é a Turquia, né? E os otomanos é uma dessas raízes étnicas. Né? O que provavelmente une os turcos é odiar os gregos. Acho que é uma das poucas coisas que os une. E antes disso, os bizantinos, que na verdade eram o quê? Gregos. Eles vão adorar essa simples analogia, né? Você é bizantino? É grego, então. Eles vão adorar. Grego. Você que está aí, né, na Turquia, ouvindo e assistindo ao Telecast número 2 e está indignado com essas generalizações, diga qual é a sua etnia e faça a sua reclamação. Depois eu passo o endereço do Júlio para você. E se fizer reclamação, lembrar que o grego até hoje chama Istambul de Constantinopla. Pois é uma disputa, inclusive, entre essas duas nações. Essa semana aconteceu um episódio em que a Grécia, ela, de comum acordo com os países vizinhos, ela dobrou a extensão de seu mar territorial. Obviamente que a Turquia, que não faz parte do acordo da Convenção do Mar, não gostou nada disso, mas foi uma resposta grega dizendo, olha, estou disposto a acionar todas as instituições, todos os outros países e aumentar o meu mar territorial. Gostou, não gostou, paciência. Até porque a Turquia, né, agora do Erdogan, né, que eu gosto de chamar também de Erdogan, que nem o pessoal lá do xadrez verbal costuma fazer, que é a cara do Gollum, porque teve o episódio do médico na Turquia que resolveu fazer uma charge, né, do Erdogan com a cara do Gollum e por isso foi preso. Mas enfim, absurdo você não poder xingar o teu próprio governante, fazer uma sátira. Imagine o Gollum, imagine o Erdogan se fosse governante do Brasil. Já tinha morrido, né? Não ia aguentar tanta zoeira. E aí, o Erdogan é um ditador assim? Não sabia. Né? Ele é um cara tão gente boa, né? Tão simpático. Cara, tão gente fina, desde 2000 e quanto? Tá desde 2012, 13 no governo, só fazendo coisa boa. E aí, esse infeliz, né, ele tem uma política mais imperialista, né, mais, como alguns analistas falam, mais kemalista, né, porque tem a ver com o Kemal Atatürk, que é, digamos assim, o pai, o fundador da Turquia moderna. E aí cria, né, essa situação ali no Mar Oriental Grego, né, vamos chamar assim, o Mediterrâneo Oriental. Cenas fortes nos próximos capítulos. Inclusive, uma vez eu vi vai começar outra guerra mundial ali. Uma vez eu vi pela TV um jogo Grécia versus Turquia, cara. Se você acha que torcida brasileira é violenta e tal, cara. E tinha assim, né, uma bandeira gigantesca com a figura do Maomé II, que foi o conquistador de Constantinopla, né? A provocação total. Por acaso essa. Por acaso essa. Próxima efeméride, 4 de fevereiro de 1961. Há 60 anos atrás, começava a Guerra de Independência de Angola, também conhecida como Luta Armada de Libertação Nacional. Adoro essas coisas de libertação nacional. Eu tenho uma lista. Não, e Angola é outra maluquice, como Moçambique, né? Frente de Libertação para Moçambique. O outro é Frente Revolucionária pela Libertação de Moçambique. Em Angola aconteceu a mesma coisa. Só que o que acontece? É só observar a bandeira de Angola que está aí no ar. Né? Você tem um grupo comunista brigando contra grupo comunista pela posse do governo. E isso determinou uma guerra no país. Daí falam da esquerda brasileira que é desunida. Acho que eles tiveram um curso intensivo em Angola, nos anos 70.
É um barato quando a galera critica a esquerda, porque você é um esquerdopata, porque você é um esquerdista. Aí os esquerdas entre si, porque você é trotskista, porque você é leninista, porque você é stalinista, cara, eles brigam mais entre si do que contra a oposição. É, E mais, né? A guerra de independência ainda é contra, né, a colonização feita por Portugal. Quando sim. acontece a independência de Angola, né, não é o momento da paz interna, porque daí houve a disputa interna entre os guerrilheiros da UNITA e o pessoal da MPLA, que só Uhum. vai acabar mesmo oficialmente em 2002. Né? Então esse país aí ficou em guerra dos anos 60 a 2002. É uma coisa maluca, né? Pensar numa guerra civil de disputa pelo poder, o que gera no país uma pauperização, né, geral, né? Até classe média pauperizada, ainda bem que aqui no Brasil não existe isso aí, uma classe média pauperizada, isso é uma... além disso, né, corrupção nos mais altos escalões do governo, né, independente se ele é de direita, se é de esquerda, acontece da mesma maneira, compra clandestina de armamentos e por aí vai. Então é uma situação bizonha. Né? Mas eu quero aproveitar o gancho, já que não está falando de independência, e fazer um merchan sem citar a fonte. Né? Tem um selo de streaming com N vermelho. Tá? Que se quiser a gente pagar a gente aceita. Tá? Mas o filme em questão é a fantástica história da Ilha das Rosas, um evento, né, ocorrido na Itália no final dos anos 60, em que o engenheiro acaba declarando uma plataforma como uma ilha independente da Itália, que faz assim meio que o casamento entre a última fala nossa sobre a extensão do mar, né, da Grécia, a extensão dos limites do mar da Grécia, que a Itália foi forçada a fazer depois do evento da Ilha das Rosas, e se declarou independente porque estava a 500 metros do litoral italiano e já ali não era jurisdição italiana. Então o cara proclama a independência da porra da Ilha das Rosas. Muito massa, eu vou assistir, vou assistir. Tá naquela plataforma, né? É do N vermelho. Ah, sim. Tadã! Não é Os todas comunistas lá. patrocinadoras, mas a gente aceita. Vamos lá, Sim, seguindo se quiser adiante. pagar, a gente aceita aí. 4 de fevereiro de 211 a 1810 anos, Lúcio VII Severo torna-se o imperador dos romanos. É o período da anarquia militar, né? Desde a queda do imperador Cômodo, né? Isso no final de 192, começa em Roma uma disputa interna pelo poder que vai percorrer o final do século II e praticamente até meados não, até 280, né, com a entrada do Diocleciano, por toda a extensão praticamente do século III. Né? E essa besta que aparece aí atrás do capivara, né, só abriu espaço para quê? Para a entrada de um outro estrangeiro como ele também o era. A primeira dupla de imperadores que não eram romanos. Eles eram de povos romanizados. Esse aí que é a figurinha-chave da nossa fala, e o seguinte, que era o Caracalla, que em 212 assina um edito, né, dando o direito de cidadania aos não romanos. Ou seja, só abriu o precedente, a brecha para colocar Padical dentro do Império Romano. Inclusive, esses dias eu tive a grata oportunidade de fazer uma releitura, né? Uma leitura que a gente fez na graduação de História, na parada obrigatória. Estava meio que sem fazer nada, peguei a versão mais curta, né? Peguei a versão completa do Edward Gibbons, né? Declínio e Queda do Império Romano, um clássico aí sobre a Sim. organização militar romana. E é bem isso aí. Os romanos conquistaram tanta terra, tanta terra, tanta terra, que acabaram colocando generais estrangeiros, que acabaram dentro de um período de ditadura militar, que a anarquia militar foi uma ditadura militar, né? Disputas internas entre os generais, entre eles os estrangeiros. Inclusive, esse cara aí, o sétimo, né, Lúcio, ele era um dos governadores de província, era descendente de povos não romanos, e ele é colocado no poder por um verdadeiro golpe de Estado, né? Então, isso aí Sim. mostra, né, esse contexto tão grave da história romana e bem importante para vestibular. Vamos adiante. Se não me falha a memória, é o Heliógabalo, que fica 7 horas no governo.
É um barato. Ainda mais você que curte história romana, curte essa parte de história, é um barato ouvir essas picuinhas, esses detalhes, mas que acabam revelando, né, toda a Uhum, estrutura caidaça dos romanos. Caidaça é um termo bem exato. acadêmico, né? 31 Uhum. de janeiro de 71 a 5 de fevereiro de 71. O pouso da Apollo 14, a terceira viagem à Lua. A Guerra Fria, né, no ar. Em 69, os americanos pisaram na Lua. Ai, eu não acredito. Fraude do século. Ninguém pediu tua opinião, né? O Nixon não pediu tua opinião, o Brezhnev não pediu tua opinião, eu não pedi tua opinião, o Capivara não pediu tua opinião. Chegaram e, pô, acabou, né? E de lá, da Lua, várias outras expedições acabaram indo. Ah, teve o fracasso da Apollo 11, Apollo 11 que fracassou, A né? do Tom Hanks. É, do Tom Acho que Hanks. é do Tom E Hanks, não tem que chegou, verificar. deu nhaca, deu bosta, beleza. Mas outras viagens acabaram sim chegando lá. E aquela coisa assim, para quem gosta de teoria de conspiração, os maiores interessados em desmentir a história de que o homem chegou à Lua eram os soviéticos. Os primeiros a parabenizarem a NASA pela chegada do homem à Lua em 69 foram os soviéticos, pela grande conquista que os americanos proporcionaram à humanidade. Muito legal, né? Aliás, eu não sei se você já viu no Twitter da Embaixada da Rússia. Muito legal. Tem uma hashtag lá chamada Yuri Gagarin World Tour, que tem as Uhum, fotografias do Gagarin por todos os lugares que ele viajou após o feito dele ter sido colocado em órbita, né? Muito legal. Inclusive, uhum. ele passou por Brasília, onde foi condecorado pelo Jânio Quadros, teve em Santos, Rio de Janeiro, ele fez uma turnê mundial. Muito legal essa hashtag. Sim, Muito muito bem. massa. E detalhe, né? O Yuri Gagarin viu que a Terra lá de cima é o quê? Plana, claro. É lógico! E verde limão. Muito bem, meus amigos. Você que é aí um crente na Terra plana, que acha que vacina vai te transformar em jacaré. Essa aula de história que a gente fez com alguns eventos é principalmente para você deixar de ser anta. Gente, para todos vocês, né, um excelente esse final de semana, todos uma excelente semana. Voltamos na semana que vem, sempre, Isso. né, com as Terça-feira, efemérides da sempre. semana. Júlio, considerações finais? Então, como você falou, né? Para você que chegou até aqui, né? Chegou até aqui nesse momento do vídeo, não desistiu na metade. Se você desistiu na metade, não tá ouvindo, então vai a merda, né? Mas você que chegou até aqui, curta o canal, divulgue para os parceiros, divulgue para as parceiras, leve adiante a ideia, porque de coisa ruim a internet já tá cheia, né? É A gente isso, tá vem contribuir com mais coisa ruim. mas coisa ruim com qualidade, essa é a diferença. É coisa ruim comprovada, né? Coisa ruim científica. Então, se você gostou, beleza. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Se não gostou, também curta, compartilha, se inscreva no canal, porque já dá uma força para nós. E tem gente que nos odeia, mas continua ouvindo até o final. Isso, que nem o Reinaldo Azevedo. A todos um grande abraço, Júlio, um grande abraço, até a volta Outro. no final da pandemia. Até, tchau, tchau.